Olá, gente céu, estamos de volta, dando continuidade aí, condições de alinhamento de 3 pontos. Como já vimos, por 2 pontos distintos, A e B, passa uma única reta. Isso segundo a geometria euclidiana. E eles estão sempre alinhados. Agora, vamos ver qual é a condição para que 3 pontos distintos, vou considerar aqui esses 3 pontos, ó, A, B e C, sejam alinhados. Ou seja, alinhados, isso aqui, ó, A, B, C, ó, estão alinhados. Ou seja, estão na mesma reta, ó, tá vendo? A está nessa reta, B está nessa reta, B e C está nessa reta. Se o C estivesse aqui, então eles não estão alinhados, tá? Se esse B estiver aqui, eles não estão alinhados, tá? E a gente pode dizer também que esses 3 pontos eles são colineares, ok? Então, como é que qual é a condição? A condição é o seguinte, ó, desses 3 pontos aqui, ABC, a gente forma uma matriz, certo? Uma matriz de terceira ordem, que é uma matriz quadrada. Então, pega aqui, ó, XA, YA e 1. XB, YB, 1. XC, YC e 1. Tá certo? Esses 3 pontos, ele é dado. Tá? E ele vai te perguntar, eles estão alinhados ou não? Então, você vai formar essa matriz, que por sua vez vai se dar em um determinante, e você vai encontrar o determinante dessa matriz. Aí vale recordar, gente, o desenvolvimento pela regra de Sarrés. O Sarré é um grande matemático francês, tá certo? E vocês estudaram isso no segundo ano com a Aline. O melhor método para você encontrar esse determinante aqui, de terceira ordem, é você ir pelo teorema de quem? De Sarré. Ou seja, o que é que o teorema diz? Você repete aqui, gente do céu, as 2 primeiras colunas aqui e multiplica a diagonal primário menos a secundária, certo? Então, seria bom se vocês dessem uma olhadinha lá no segundo ano, viu? Matrizes e determinantes, tá? Só basta ver esse teorema de Sarré. Se você saber fazer, não vai ter problema. Então, a condição é o seguinte, veja bem. A condição é o seguinte, ó. Se esse determinante aqui que você vai encontrar, se esse determinante aqui, ele for igual a 0, então esses pontos A, B, C, eles são colineares. Isto é, os pontos estão alinhados. Estão alinhados aqui, ó. Você pode afirmar que A, B, C são colineares. Agora, caso contrário, se esse determinante aqui que você resolver pelo teorema de Sarré, ele for diferente do zero, então A, B, C ele vai formar o quê? Um triângulo. Um triângulo, gente. Tá? E esse triângulo, o que é que vai acontecer? Veja bem, você vai ter um ponto aqui A, um ponto aqui B e um ponto aqui C, ó. E isso aqui vai formar o quê? Um triângulo, tá vendo? E você vai ter essa área aqui que pode ser calculado através dessa fórmula aqui, ó. Essa vai ser igual a quem? 1/2 vezes o módulo do determinante. Então, veja bem, se por acaso você verificar se 3 pontos estão alinhados ou não, então você encontra o determinante dessa matriz aqui, 3 por 3. Se ele for igual a 0, se esse determinante é igual a 0, então você pode afirmar, estão alinhados. E se o determinante der, digamos, 20, então ele é diferente de 0.
Então, ele vai ser o quê? Um triângulo. Se por acaso você quer calcular a área desse triângulo, então basta pegar o quê? 1 meio vezes quem? 20. O modo de 20 é 20. E aí multiplica, ó. 20 vezes 1, 20. Divide por 2 dá quanto? 10. 10 unidades de área. Tá certo? Isso se ele pedir, no caso, a área desse triângulo. Tá certo? Ok, gente. Tranquilo, né? Veja um exemplo aqui. Veja um exemplo. Verifique se os pontos A, B e C são colineares. Então, vamos calcular o determinante, né? Vamos calcular o determinante aqui, ó. Ó, como é que forma o determinante? Você pega aqui o ponto A, ó, 3, 2, 1. Ponto B, 4, 1 e 1. E o ponto C, 1, 4 e 1. Eu acrescento esse 1 aqui, gente, para formar uma matriz 3 por 3. Ó. 3 linhas e 3 colunas. Tá? Quando o número de linha é igual ao número de colunas, a gente diz que é uma matriz quadrada. Ok? E eu aplicando aqui o teorema de Sarri, o que é que eu faço? Ó? Eu pego aqui, ó, essas duas primeiras colunas, eu coloco aqui, ó. Eu vou repetir a minha matriz, 3, 2, 1, 4, 1, 1, 4 e 1. E vou repetir aqui, ó, as duas primeiras colunas. Essas duas, essa coluna e essa aqui, ó. Vou colocar aqui, tá certo? Ó, 3, 4 e 1, 3, 4 e 1. E 2, 1, 4, 2, 1 e 4. Feito isso, aí eu multiplico. Diagonal principal. Então, antes eu disse outra coisa, mas o certo é isso aqui, ó. Você multiplica diagonal principal. Você multiplica a diagonal principal, assim, ó. Da direita para a esquerda, ó. 3 vezes 1 vezes 1. Mais 2 vezes 1 vezes 1. Mais 1 vezes 4 vezes 4. 16. Menos quem? Diagonal secundária. Que é ao contrário aqui agora, ó. Esse assim, ó. Tá vendo? Então, coloque menos e sempre parênteses. Porque se tiver números daqui negativos, você vai ter que fazer jogo do sinal. Então, cuidado que sinal é uma desgraça. Faz com que você erre brincando. Então, coloque menos parênteses. Aí multiplica ao contrário aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 1 vezes 3, 12. 1 vezes 4 vezes 2, 8. Tá vendo? E agora eu faço jogo de sinal, ó. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Quando você fizer essa operação aqui, tá? Ele vai ficar 21 menos 21. 3 com 2, 16 dá 21. Ó, somando isso aqui, dá 21. Dá 21 também. Então, ó, menos quem? 21 menos 21 vai dar igual a quem? A zero, gente. Tá? Então, observe que isso aqui vai ser 21, isso aqui vai ser 21. Quando subtrair aqui, ó, menos, dá zero. Ó, se teu determinante é igual a zero, então você pode afirmar que os pontos são o quê? Colineares. Entendeu? Não é fácil? Agora, veja bem, aproveitando aqui a questão, digamos que o determinante deu 30, tá? Digamos, um exemplo, deu 30. Então isso implica dizer que esses pontos vai formar o quê? Um triângulo, né? E se ele pedisse a área desse triângulo, então a fórmula seria isso aqui, ó. A área vai ser igual a quem? 1 sobre 2 vezes quem? O módulo de quem? Do determinante. Que eu estou dizendo que deu 30. Então, quando você multiplicar aqui, 30 vezes 1 dá 30, dividir por 2 dá quanto? Dá 15. Logo, a área desse triângulo vai ser quem? 15 unidades de área. Não é fácil, gente do céu? Muito fácil, gente. Mais fácil que tirar a chupeta de menino pequeno, né? Olha, essa parte aqui é a parte mais importante da geometria analítica, gente. Que é a equação da reta.
Equação da reta. Então, toda equação, ou aliás, toda reta, existe uma equação dela. Tá certo? Então, eu vou considerar aqui, ó, dado dois pontos distintos, A e B, pertencente à reta R. Vou chamar aqui R. Isso aqui é um R, viu, gente? Um R, viu? É meu Rzinho aí, feioso, mas é um R. R minúsculo. Tá? Então, é reta R. Tá certo? E vamos determinar uma relação entre as coordenadas de um ponto genérico, que é P, de um ponto genérico P. Esse ponto pode estar aqui, aqui, ou aqui, ou aqui, tá certo? Pelo menos você tem que conhecer dois pontos, tá certo? É o A e o B. Agora esse ponto é um ponto genérico. Tá? Toda equação tem sua variável. Tá? Então esse P é como se fosse o ponto da variável. É o ponto desconhecido. Tá certo? Que também pertence à reta R. Claro, ele tem que pertencer à reta R. Ou seja, ele tem que estar alinhados. Tá certo? Então, pela condição de alinhamento para os pontos A e B e P, né, podemos escrever o seguinte, que o determinante dele aqui, ó, ele tem que ser igual a quem, gente do céu? Ó, presta atenção aqui, ó. Ele tem que ser igual a zero, pela condição de alinhamento. Quando é que três pontos estão alinhados? Quando o seu determinante tem que ser igual a zero. Então, eu chamo aqui, ó, x, y1, você começa logo por x, y e 1, que são as variáveis, x e y, que é o ponto genérico, tá certo? Que é esse ponto P aqui, x, y e 1, depois o ponto xa, ya e 1, xb, yb e 1. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, desenvolvendo aqui esse determinante pela regra de Sarri, que é repetir as duas primeiras colunas aqui e multiplicar diagonal principal menos diagonal secundária. Bom, para não perder muito tempo aqui, ela recai aqui, ó, na equação ax mais by mais c igual a zero. Tá certo? Que a dedução é muito grande, tá? Mas a recai aqui, ó, ax mais by mais c igual a zero. Então isso aqui a gente diz que é a equação geral da reta. Ó, eu chamo aqui de R dois pontos, ax mais by mais c igual a zero. Tá? Então é a equação geral da reta. Tá certo? E vocês estão vendo aqui, ó, a reta, ele vai fazer sempre um ângulo aqui, ó, com a abscissa. A gente diz que é um coeficiente angular, quando a reta faz uma abertura com a abscissa, tá vendo aqui? Então, ó, vai formar um ângulo. Esse ângulo aqui, gente, a tangente desse ângulo, ele vai ser exatamente quem? O coeficiente angular. Que mais tarde eu vou falar sobre isso, daqui a pouco. Tá? Então, a tangente desse ângulo aqui, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a M. Vou chamar de M. Tá? Esse M aqui é o coeficiente angular. Tá? Que, por sua vez, você vê bem, se eu for aplicar aqui a razão trigonométrica da tangente, tá? Vai ser isso aqui, ó. YB menos YA sobre XB menos XA. Que, por sua vez, ele vai ser igual a menos A sobre B. Então, quando você observar um gráfico onde é dado o ângulo, então você já pode calcular o seu coeficiente angular, que vai ser a tangente daquele ângulo. Por exemplo, se aqui fosse 45 graus. Então, quem é o coeficiente angular dessa reta? É só colocar aqui, ó. Tangente do 45 graus é igual a quem? A 1. Logo, teu M vai ser igual a quem? A 1. Se aqui fosse 30 graus.
Então, quem é a tangente de 30 graus? Raiz 3 sobre 3. Tá? E assim por diante, gente do céu. Certo? Em relação aos seus coeficientes aqui, ó, A e B e C, eu também posso dizer que o coeficiente angular, quando é conhecido a equação da reta, pode ser menos A sobre B. Ou seja, você vai pegar aqui o valor de A, substitui aqui, e o valor de B, que está aqui, substitui. Então, é outra forma de você encontrar o coeficiente angular conhecida a equação geral da reta. Ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. Gente, isso cai muito no Enem. No Enem, viu? Cai muito, viu? E a questão certa no SAEP, né? Sempre ele pede sair, sempre ele pede. Bom, vamos determinar aqui a equação geral da reta, dos pontos A e B. Ó, ponto menos 1 e 3 e 3 e 2. Então, gente, como é que eu vou encontrar essa equação? Bom, eu vou aplicar o teorema de quem? De Sarré aqui. Eu vou formar aqui o determinante. Ó, eu pego sempre quem? X, Y1. Sempre você começa por X, Y1. Depois esse ponto aqui, ó, menos 1 e 3. Menos 1 e 3 e 1. E depois o ponto B, ó, 3, 2 e 1. Isso tem que ser igual a quem? A zero. Tem que ser igual a zero, gente. Porque é uma condição de alinhamento. Tá certo? Bom, se eu aplicar o teorema de Sarré, como é que eu faço? Eu vou repetir aqui, ó, as duas primeiras colunas, aqui, ó, tá? E vou multiplicar diagonal principal menos quem? Diagonal secundária. Então vamos lá. X vezes 3 vezes 1 dá quanto? 3x. 1 vezes 1 vezes 3 dá quanto? Y vezes 1 vezes 3 dá quanto? 3y. 1 vezes menos 1 vezes 2 dá quanto? Dá menos 2. Você faz menos parênteses. Olha, se você não quiser se enrolar com um sinal, sempre faça isso, viu, gente? Menos e parênteses. Abra logo parênteses. Para multiplicar a parte secundária aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 1, 9. Positivo. 2 vezes 1 vezes x, 2 vezes 1 vezes x, 2x, positivo. Ó, o sinal aqui, ó. 1 menos 1 vezes y dá menos y. Então você coloca aqui, menos y. Feche parênteses, igual a zero. E daí, ó, você repete isso aqui e faça o jogo de sinal, ó. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Igual a zero. E recai uma equação de duas variáveis, duplo grau. Vocês tem aqui termo semelhante. 3x com menos 2x vai dar x. 3y com mais y, 4y positivo. Menos 2 com menos 9, menos 11, igual a zero. Então, ó, a equação desses dois pontos aqui, A, B, ele vai ser quem, gente? É o x mais 4y menos 11 igual a zero. Tá vendo? Não é fácil? Muito fácil, gente. Então, se você quer encontrar a equação da reta sabendo de dois pontos, então você forme o determinante de terceira ordem, aplique o teorema de Sarré e vai encontrar a equação. Tá? Quem tiver probleminha na regra de Sarré, dê uma olhadinha lá em determinante, viu? Do segundo ano. Dê uma olhadinha lá, pesquise e pratique um pouquinho. Tá? Se você sabe fazer um, faz 1000. Outro tipo de equação também é a equação reduzida. A equação reduzida, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa parte no outro vídeo, tá? Porque aqui já vai quase 20 minutos. Eu sempre divido os vídeos em partes iguais de 20 minutos, tá certo?
Então a gente se vê daqui a pouco, gente do céu. Vai, beijo.